que é ciência? Já parou para pensar o que é ciência? A gente sabe que existem cientistas por aí fazendo alguma coisa, mas o que é ciência? Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas visões de ciência. A gente vai perceber como ao longo da história a expressão o que é ciência foi mudando e o conteúdo da ciência também mudou ao longo da história. E isso não é algo negativo, mas é algo muito positivo e benéfico para o próprio conceito de ciência, porque a gente entende que ciência é algo dinâmico, algo que está sempre em processo, algo que não tem verdades estabelecidas, mas que está sempre colocando as suas verdades em choque e reavaliando e fazendo novamente os testes para saber se aquilo é ou não verdadeiro. No início, lá na filosofia antiga, Sócrates faz uma distinção que vai se tornar uma distinção clássica. Episteme e doxa. Sócrates diz que episteme, a ciência, é uma verdade justificada. Ciência, que Sócrates chama de episteme, é uma verdade justificada, ou seja, é uma verdade que nós conseguimos justificá-la. Diferente de doxa. Doxa é uma mera opinião, uma simples opinião. Então, ciência é essa que vai buscar justificar a verdade, indo ao contrário da doxa, que é a simples opinião. As pessoas acreditam, às vezes, e colocam a sua opinião, e a ciência é aquela que vai justificar a sua verdade, certo? Por isso que a episteme, a ciência, segundo Sócrates, é uma verdade justificada. Depois disso, Aristóteles segue essa mesma linha de Sócrates, mais ou menos, e traz a ideia das causas. Aristóteles diz que fazer ciência é buscar as causas das coisas. Então, se eu vou estudar certo objeto, certa situação, eu vou colocar esse objeto, essa situação como objeto dessa ciência, eu vou precisar buscar as causas desse objeto, buscar as causas dessa situação. E através das causas, com lógica, com estudo lógico e racional, eu consigo chegar a conhecer a verdade daquela coisa ali, certo? Depois a gente pode ver lá o racionalismo, o empirismo e o criticismo, né? Isso tem vídeo sobre isso no nosso canal aqui, no conteúdo sobre lógica, sobre verdade lá na playlist. O racionalismo, o que é? É a crença a gente está falando ali da busca de conhecimento, certo? Então o racionalismo é acreditar que a gente consegue chegar no conhecimento através da razão. O empirismo é acreditar que nós chegamos ao conhecimento através das experiências, dos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, olfato, paladar, certo? Então, através dos sentidos empíricos, nós chegamos ao conhecimento. E o criticismo, quando a gente fala de criticismo, a gente vem na nossa mente o filósofo Kant, que é o cara que faz a síntese entre o racionalismo e o empirismo. Ele diz que através dos sentidos nós conseguimos o conhecimento, mas através dos sentidos nós colocamos ideias nas gavetinhas que nós já temos na nossa razão. Então é a junção do empirismo com o racionalismo, é o criticismo. Não é só através da razão, mas é através da experiência. Através daquilo que a gente coloca, através da experiência, nós colocamos nas nossas gavetinhas, nas nossas categorias a priori que nós já temos na nossa cabeça, certo? E aí o pensamento sobre ciência vai evoluindo, certo? Depois com Descartes e com Bacon, que é conhecido como o pai da ciência moderna, né? Chega a dar até fome falando sobre Bacon, né? Com esses dois filósofos, e principalmente com Bacon, a discussão sobre a ciência vai girar agora em torno do método Descartes, com o método cartesiano, né? Então, não é mais sobre o que é a ciência,
mas o que é a ciência vai ser a partir do método. Então, para alguma coisa ser considerada ciência, para aquela arte, para aquele estudo ser considerado ciência, vai depender do método. E aqui com Bacon, o método é o método indutivo. Nós já estudamos sobre isso também, tem vídeo aqui no canal sobre isso. O que é o método indutivo? O método indutivo é o método da experiência. Eu faço uma experiência nas diferentes circunstâncias com a mesma situação e aí eu chego a uma conclusão. Certo? Então eu tiro uma espécie de peixe da água e eu percebo que um tempo depois ele morre. Eu pego outra espécie de peixe e tiro da água. Um tempo depois aquele peixe morre. Eu tiro outra espécie de peixe da água e ele morre depois de um tempo. Então eu chego numa conclusão. Os peixes morrem fora da água. Certo? Então esse é o método de Bacon, o método indutivo. Faz uma experiência em diferentes circunstâncias, mas a mesma experiência, e vai chegar a uma conclusão. Isso é fazer ciência, a partir do método indutivo. Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ele vai dizer que o método indutivo em si, ele é muito ingênuo. Então, o Isaac Newton, ele coloca ali características do ato científico que vão superar a tal ingenuidade do método indutivo. Então ele coloca ali, por exemplo, a necessidade como uma característica importante do método científico. Para Isaac Newton, a ciência ela não vai se preocupar em provar hipóteses, em fazer experiências e experimentos e gastar, investir aí energia e tal, e material, para fazer experimentos, para justificar hipóteses que não estão guardadas pelas leis naturais, por exemplo. Então, para Isaac Newton, uma premissa importante é que as leis naturais, elas vão precisar já trazer um conteúdo anterior para que eu consiga fazer as experiências depois. Eu não vou me preocupar em provar, em fazer experiências científicas, por exemplo, sobre a levitação de uma pedra. Por quê? Porque já existe uma lei anterior, que é a lei da gravidade, que diz que essa pedra ela não vai levitar. Ela vai ficar em contato com a Terra, em contato com o solo. Porque o planeta tal tem uma massa maior e assim por diante. Então, a gravidade vai fazer com que a pedra caia. Por isso que eu não vou precisar gastar tempo e material em fazer experiências sobre a levitação dessa pedra. Por isso que o Newton dizia que o método indutivo, só pelo método indutivo, é meio ingênuo. Então eu vou precisar realizar as minhas experiências tendo como base a física, a matemática e suas leis já estabelecidas, e aí sim eu vou investir o meu tempo nesse método científico e investir tempo, energia, material para fazer aí as perguntas e todas as experiências de acordo com essas leis já estabelecidas, que são as leis naturais, da gravidade e assim por diante. Certo? E aí a gente percebe que o que é ciência vai evoluindo ao longo do tempo. E hoje, então, nós temos esse nosso conceito de ciência a partir disso, ali de toda essa evolução, mas principalmente a partir de Descartes, Bacon, Newton, que se preocupam com o método, e aí a ciência será aquela de acordo com esse método. Então a ciência será uma atividade realizada de acordo com esse método, o método que experimenta várias vezes, que busca as verdades a partir da experiência sucessiva de fatos e tendo como base as leis universais e as leis naturais que nós já temos aí estabelecidas. E aí a junção dessas leis com a física, com a matemática, vai realizar então essas atividades que buscam a verdade a partir da experimentação. Isso é a ciência como nós a conhecemos hoje. Não é aquela que tem verdades estabelecidas e finais, como nós vimos no vídeo passado,
porque isso é um dogmatismo e o dogmatismo não cabe para a ciência. Por isso que verdades científicas que nós conhecemos hoje superaram algumas verdades anteriores, mas isso não significa não acreditar na ciência, porque a gente sabe que a ciência está sempre em dinâmica e lá no futuro, quem sabe, algumas verdades da ciência lá do futuro superarão verdades que nós acreditamos hoje. Mas isso não significa, repito, não acreditar no método científico e não acreditar na ciência e buscar novamente ideias antigas e já superadas pela ciência, como dizendo que elas seriam a verdade. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreve, gente. Faça parte dessa família de filósofos aqui do nosso canal. Um abraço, até a próxima. Valeu!